Então eu vou ministrar para vocês a respeito de Ruth, né? Qual é o significado do nome Ruth? O nome Ruth é um nome moabita, tá? Que significa amizade. Mas fazendo uma busca ali em relação a qual é o significado do nome Ruth, no feminino, Ruth é de origem hebraica. E tem muitos estudiosos que dizem que o nome no feminino tem o sentido de amiga e companheira. E outros preferem pensar que o significado do nome Ruth não é desconhecido, não existe um significado para o nome Ruth. Mas a princípio, a origem do nome Ruth é hebraica e significa amizade, tá? Em alguns pesquisadores, né? Ruth, ela é uma mulher inquestionável, que remete à questão de facilidade a fazer amizade. A palavra, no caso, a mulher Ruth, na época, né, ela tinha facilidade de fazer amigos e expor as ideias dela. Ela era uma mulher extremamente leal e ela buscava, assim, com muita persistência aquilo que ela queria. Os objetivos dela, ela era muito persistente em relação ao que ela queria como propósito de vida para ela. Alcançar qualquer objetivo, era uma pessoa super persistente. Algumas curiosidades que eu pesquisei a respeito de Ruth. No Antigo Testamento, refere-se a Ruth como uma mulher moabita. Ela se casou na época com um israelita, falando na época, o ano que ela, no caso a época que ela vivenciou, né, é 1268 a.C. E ela se casou com um israelita, né, e ela viveu em Moabita. Ela ficou viúva e ela acompanhou a sua sogra, a Noemi, né? E quando ela ficou viúva, que ela retornou para a cidade de Belém, eles eram de Moabe. Uhum. E aí, quando ela se tornou viúva, ela foi morar na cidade de Belém. E ali ela conheceu, no caso, o Boaz, que era o dono das terras ali. Tu conhece a história? Uhum. Conhece? Tu tá fazendo assim. E ela teve um filho com Boaz, né? Então, na genealogia ali da questão dos filhos e tal, né? A Ruth, ela é bisavó de Davi, rei Davi. Tá? Então, a Ruth, ela, na Bíblia, entre as 5 mulheres citadas ali explicitamente da genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus 1:5, ó. E Salmão gerou a Raabe e Boaz gerou Ruth, a Obed. E Obed gerou a Jessé. Então, Ruth, quando ela casou com Boaz, ela gerou a Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou Davi. Isso, exatamente. Então, ela é uma das 5 mulheres que, na genealogia, né, como eu falei, ao lado de Tamar, quais foram as outras mulheres? Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Foram as mulheres que, naquela época, foram citadas, aqui diz, na genealogia no Oriente. Elas faziam parte do propósito de Deus de enviar Cristo. Essas mulheres, junto com a Ruth. Outra curiosidade para vocês saberem, Esther e Ruth são os 2 únicos livros da Bíblia. Pode ver, as únicas 2 mulheres que têm um livro citado na Bíblia é Esther e Ruth, cujo, né, os nomes são mulheres e olhando somente pela perspectiva já aumenta o seu significado na questão de revelação bíblica e de propósito também com Deus. E a Ruth, como eu falei, né, repetindo, então ela foi a bisavó do rei Davi. Falando um pouco a respeito ali, esmiuçando um pouco a respeito do contexto, tá, da história, a primeira menção do nome da Ruth está no livro de Ruth em 1:4.
Aí se vocês puderem ler para mim. Até eu achar sem óculos, eu vai demorar. O 4? É. Os quais tomaram para si mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome de outra era Ruth. E habitaram ali 10 anos. Isso. Então a Ruth, ela se casou, tá, com os filhos de quem? De Elimeleque e Noemi. Então é o casal, né, Elimeleque e Noemi, foram os pais do marido de Ruth. E daí, Andréia, Ruth 4:10. Ali cita o nome do esposo dela, Malom. E também tomo por minha mulher Ruth, a Moabita, mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja apagado dentre os irmãos e da porta do seu lugar. Dito vós sois hoje testemunhas. Isso. Então, com o falecimento do sogro e do esposo e do cunhado, a Ruth e a sua sogra e a cunhada de nome Orfa, o nome da cunhada da Ruth era Orfa, todas elas viúvas e sozinhas e na completa miséria. A Bíblia também cita também a questão da esterilidade da Ruth, tá? A Ruth, ela era estéril. Então, lá em Ruth 1:5. Colocou óculos. 1:5. E aconteceu que Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Isso. E 4:10. E disseram os anciãos e todo o povo que estavam na porta: testemunhas somos. O Senhor faça a esta mulher que entra em tua casa como a Raquel e a Lia, as quais edificaram a casa de Israel. E tu sejas ilustre e em prata, e sejas de renome em Belém. 4:10. Não é isso? Ruth 4:10. Ao mesmo tempo, aqui adquire por esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunha hoje. Tá. Isso. Então daí, como eu falei, né, Eu tinha lido ele. faleceu o sogro, o esposo e o cunhado, ficaram elas viúvas, né, e com dificuldade financeira, sozinhas, completamente na miséria. Então a Bíblia cita essa questão também da esterilidade de Ruth, né, e naquela época a esterilidade para as mulheres, na época e na cultura, era uma maldição. Então a mulher que não conseguia, né, ter filhos, gerar filhos, era uma maldição. Então, devido à falta de opções entre elas, a Noemi sugeriu que cada uma delas retornasse para a casa dos seus pais, em Moabe. E somente uma delas obedeceu, retornou para a casa dos pais, que era a Orfa, isso. E a Ruth não, a Ruth resolveu ficar e ela se comprometeu a cuidar da sogra, da Noemi, até a morte. Então, duas coisas que ela se comprometeu, foi a questão de cuidar da sogra até a morte e também de ser fiel a Deus de Israel, demonstrando a sua fé para o Senhor. Essas duas questões foram questões que ela mesma teve como comprometimento, né? A Ruth e a Noemi, elas foram para Belém, lá onde eram as terras de Boaz, né? E trabalharam dignamente no campo. O que elas faziam? Qual era a função da Ruth no campo? Era eles chamam de respigar as espinhas, né? Que era uma estava limpando. Isso, fazendo a limpeza das espigas no campo de Boaz. E era um meio de sustento para elas. Era o alimento delas também. Exatamente, o alimento e sustento delas também, né? Mas daí houve a questão ali, a situação de quando eles conheceram o dono das terras, o Boaz, e vamos dizer assim que, resumidamente, a sogra de Ruth fez como é que se diz? Encaminhou a questão do casamento ali, né? Ajustou para que
desse certo a união de Boaz com Ruth. Mel, para. Então, teve a ajuda da sogra, e aí ela casou e teve um filho com o nome de Obed. Agora eu faço um questionamento. Por quê? Por que é notável que a Ruth desempenha um papel importante e notório e positivo no registro bíblico? O que vocês acham, assim? Qual é a visão de vocês em relação a... Não? Porque ela é uma bênção, porque ela ficou com a sogra, né? Isso, eu ia dizer, porque ela ficou com a sogra Ela ficou dela. com a sogra. Foi leal pra sogra? Também. Então, assim, na história de Ruth, a gente pode ver claramente a soberania de Deus na escolha improvável, a situação dela, né? De tudo que ela vivenciou ali, a perda e tal, de situação improvável para cumprir os propósitos, sabe? Através da vida de Ruth. É porque, na verdade, ela não queria largar o Deus da sogra dela. Por isso que ela permaneceu com a sogra dela até o final. Porque se ela voltasse para onde ela, na casa dos pais, não era a mesma crença. Exato. Então, por isso que ela quis ficar com a sogra dela. E olha, com o maior pé quente, ela ficou justo com a sogra. Tu vê só, com tanta gente para ficar com a sogra. Então, ela já ganha vários pontos na frente, porque ela ficou cuidando da sogra. Que não tem um vínculo de sangue. Vínculo de sangue nenhum. E é a sogra, né? E é a sogra. Então, a gente aprende também que a Ruth, ela era uma mulher de grande integridade. Uma mulher íntegra. Mesmo quando as pessoas ao seu redor estavam desesperadas ou desanimadas de fazer o que ela sabia em seu coração ser o certo. Então ela tinha integridade e tinha direção de Deus em relação àquilo que era para realmente assim, ser íntegra no posicionamento dela, né? Ruth gentilmente cuida de sua sogra idosa, desistindo de uma vida confortável na casa do seu pai. Deus a recompensou, pois ela buscou refúgio em Deus, refúgio nele, acreditando que ele estaria com as duas. Então, através da fé dela, ela acreditou naquele Deus que justamente que falou, né? Que é o Deus que a gente serve também. Né? Também é evidente no livro de Ruth que Deus está sempre fazendo as coisas nos bastidores da nossa vida. Sempre, mesmo que sejam coisas que a gente até questione, né? Mas Deus está ali presente para nos mostrar lá na frente que Ele estava com a gente e que, independente da circunstância, Ele vai estar ali. Amém. Não foi por acaso que Ruth acabou encontrando justo o campo de Boaz. A Bíblia nos mostra que Boaz e Ruth são vistos como figuras bíblicas exemplares, perfeitamente combinadas espiritualmente. Podemos ter certeza de que mesmo que não possamos ver com nossos próprios olhos, Deus está trabalhando em situações e corações para cumprir seus planos, e esses planos nos incluem. O nosso Deus também ele se agrada da nossa obediência e submissão às autoridades terrenas. E o propósito da Ruth era servir a sua sogra. Esse era o propósito de Ruth, servir a sogra até a morte. E com isso, teve o reconhecimento de que mulheres estrangeiras como Ruth contribuíram sobremaneira na linhagem de Jesus. Então, ela contribuiu na questão da linhagem de Jesus. Esse também foi um dos vamos dizer assim, objetivos ou propósitos em relação ao porquê de Ruth. Assim como Esther também, né? Que ela era estrangeira para ser rainha, né? A rei, a Suero. É que na verdade a Esther, ela casou com o rei para não matar o tio dela, né? Por causa do povo, né? Isso. Porque ela mesma não queria. Não, mas o rei também nem poderia ter casado com Esther. porque ela não era do mesmo povo dele. Porque ela, na verdade, porque ela era do povo, né? E ele era o rei. Mas daí é tudo uma obra de Deus na vida, né? Porque tu vê, ela do nada se casou com o rei para poder salvar o povo. Exatamente. Né? Mas ela, quem era ela? Mulheres improváveis. Tipo assim, ela era o povo. Ela era o povo que foi simplesmente casar com o rei.
E normalmente naquele tempo vinha a filha do rei lá, não sei da onde, para casar com ele, entendeu? Então não, ela foi pegar povo para Deus, né? E ela não queria ir Não queria, na verdade ela não queria casar com ele. Né? não queria ir naquela reunião não, na seleção, né, das moças. Porque o nome dela era Radassa. Por isso que ela tá falando que ali que a Ruth era uma estrangeira, a mesma coisa era a Esther. Mas a Ruth era estrangeira porque a Ruth não era da mesma cidade da sogra dela. Sogra. Porque ela veio de outra cidade. Eu acho que a Ruth veio de Moabe, de outro lugar. De Moabe. E aí, por isso, porque lá naquele tempo eles eram assim, eles pegavam a Andréia, que era lá não sei da onde, que era filha de fulano, e juntavam ela. No entanto, que quando... E tem outras questões também em relação a Ruth também. Assim, ó, teve também a questão... a união dos dois trouxe uma pacificação das cidades, porque Moabe e Belém estavam em estado de guerra. Tipo, eles eram conflitantes, há mais de 30 anos eles estavam em conflito. E também teve a questão, tipo assim, ó, por exemplo, ela ficou viúva, mas tinha eu não sei exatamente qual é o nome que se diz, mas ela já estava prometida para outro homem, antes de Boaz. E daí teve que fazer toda uma situação, no caso, ele tinha que abrir mão da Ruth para ela poder casar com Boaz. Então foi feito tudo exatamente, corretamente, de acordo com, né? Ele teve que abrir mão para ela poder ter autorização de se casar daí com Boaz. Exato. E é um propósito de Deus, né? Para trazer essa pacificação, essa paz, essa união e, enfim, cumprir o propósito da linhagem de Jesus, né? Também tem todo um contexto. É uma coisa muito doida, porque veio a Ruth que lá dos Moabitas, porque se eu não me engano, os Moabitas são aquela linhagem da filha de Ló. Exatamente. Né? Né? Então, olha só que doido. A filha de Ló que pecou totalmente, sim, né? Porque ela teve filho com o pai dela. E eu acho que os Moabitas eram dessa tribo, dos filhos da filha de Ló. Se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem. Então aqui eu vou citar para vocês as qualidades de Ruth. Ruth era uma mulher obediente. Vamos lá, gente, listando aí. Meu Deus, eu achei que botar a Fernanda aqui. Obediente, comprometida. A Rose comprometida. Mulher virtuosa, fiel. Esse aí sou eu. E facilidade em fazer amigos. Isso também é antigo. E aí eu vou citar agora para vocês, em relação a essas qualidades, agora eu vou citar como exemplo aquilo que a gente deveria ter como exemplo, se espelhar em Ruth, né? Então, assim, ó, a gente deve imitar a coragem que ela teve, que ela foi corajosa, o amor que ela teve pela sogra, né? A Fernanda tinha que estar nessa aula. Humildade, lealdade dela, mesmo em tempos de crise, porque ela passou por dificuldades até chegar, né, onde chegou também. O que a gente precisa desenvolver? Dedicação e respeito com a sogra. Oh, que bênção. Dedicação e respeito. Eu amo a minha sogra. A gente possa também desenvolver a mesma fé de Ruth. Amém. A mesma fé dela, confiando a Deus o nosso futuro e escolhendo servir Ele para sempre. Amém. Amém. Sermos dispostas, trabalhadora, porque a gente Ruth era trabalhadora. A gente E se tranquilizar em relação às recompensas de Deus, que Ele com certeza, se a gente for fiel a Ele vai nos dar. Amém. Amém? E seria isso em relação a Ruth, que eu creio assim que não é por acaso que eu escolhi Ruth para a gente estar falando a respeito dela, que a gente possa ter essa coragem, ter essa fé, mesmo independente de qualquer circunstância, porque assim, ó, a gente como cristão, às vezes a gente no automático pensa que
nada vai acontecer de ruim. E é justamente ao contrário, até assim, quando a gente está com foco, com o objetivo de servir a Deus, com um propósito. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes, assim, os meus filhos foram usados para me tirar do foco com Cristo. Tipo, tem algo para ser feito. E sempre acontece algo para me tirar